todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 22 até o 24. E destacamos o versículo 22. Então Judas, não o Judas Iscariotes, lhe perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? O tema de hoje é mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esse texto foi escrito quando os discípulos estavam aprendendo. Eles não eram ainda os apóstolos, eles eram alunos. E Jesus, ele veio aqui no mundo, falou muitas palavras, ensinou o povo, mas ele, de preferência, ensinou os seus discípulos. E esses discípulos aprenderam as coisas que deveriam saber e o que deveriam falar depois da sua partida. Então, por isso que Jesus não estava ensinando para a maioria do povo quem ele era. Ele falava algumas coisas e deixava outras assim no suspenso. Mas aos discípulos ele explicava da melhor forma. Depois que ele partiu, aí então as coisas mudaram. E aí eles deveriam falar aos outros aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, quem ele era, e também que ele morreu pagando o pecado da humanidade. E ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e um dia ele voltaria, segundo esta afirmação do texto. Mas de fato ele vai voltar. E após a partida de Jesus Cristo, a sua ascensão, então aconteceu que os discípulos agora eram apóstolos, porque a palavra apóstolo tem a ver com enviado, aquele que foi enviado pessoalmente, visivelmente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos como falar que hoje podem surgir apóstolos. Não tem como, porque aqueles que foram enviados de forma visível e pessoalmente por Cristo são chamados de apóstolos. Até o apóstolo Paulo, que é o 13º apóstolo, ele também estava com Cristo, e Cristo visivelmente apareceu para ele e o enviou como um apóstolo. E o objetivo dos apóstolos era agora levar para o mundo uma boa notícia. E esta boa notícia foi preparada por 3 anos por Jesus Cristo, ensinando esses discípulos o que eles deveriam saber. E qual era o objetivo dos apóstolos? Mostrar ao mundo que Jesus Cristo era o Salvador. E este objetivo dos apóstolos também é o nosso objetivo. Nós não temos outro objetivo na igreja. Isso é muito errado pensar que nosso objetivo é confraternização. O nosso objetivo é juntar pessoas para coisas aqui do mundo, mesmo que sejam coisas boas, ou então fazer algo social para o mundo. Isso são coisas boas, excelentes de se fazer. Mas o objetivo dos cristãos, o grande objetivo, é falar para o mundo que Jesus Cristo é o Salvador, o único e suficiente Salvador. Então, para nós, não é nada diferente do que os discípulos. Só que tem uma coisa, sim, que é diferente. É que enquanto eles não foram chamados de apóstolos ou enviados para o mundo, enquanto eles estavam aprendendo, eles tinham que se calar e não ficar falando demais. Nós não, nós estamos liberados. Podemos falar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas a gente enxerga algumas pessoas falarem, outras não gostam de falar, ou não conseguem falar. Mas uma coisa todos podem fazer: dar um bom exemplo. Um bom exemplo não requer palavras. Simplesmente ter boas atitudes
cuidando bem da família, cuidando bem da igreja, cuidando bem das pessoas à volta, ser uma pessoa responsável e uma pessoa correta, isso qualquer um pode fazer. Aliás, isso deveria ser uma meta de todas as pessoas, especialmente dos cristãos. Mas tem o outro lado, que tem pessoas que têm dificuldade certamente de falar. Mas todos podem dar bons exemplos e orar. E na hora de falar, não devemos nos preocupar com isso, porque o Espírito Santo sempre está junto para nos ensinar. Falar de Jesus Cristo é para aquele que tem Cristo no coração. Nós não podemos pedir para alguém outro comentar sobre Cristo se ele não tem Cristo no coração. Ser cristão é crucial para fazer a missão. Se a pessoa não é cristã, não tem como. Então, todos nós que fomos chamados à fé e somos filhos de Deus, nós podemos falar, podemos convidar, podemos evangelizar, podemos explicar a Bíblia. De repente não conseguimos tudo isso, é verdade, porque às vezes falta-nos o conhecimento, mas podemos ter a certeza que Deus nos ajuda a ser uma boa testemunha, tanto nas palavras como nos bons exemplos. E também podemos procurar pessoas que sabem mais do que a gente. Sempre tem aqueles que Deus ensinou um pouco mais e, quem sabe, não só ensinou, como também essas pessoas se dedicaram a isso. Mas se tem pessoas que conhecem mais a palavra de Deus, essas também podem nos ajudar no bom testemunho que nós precisamos fazer. Então, estamos aí à disposição de Deus. Não eram só os discípulos, depois apóstolos, ou então os outros que seguiram esses discípulos e apóstolos. Não, nós, nos nossos dias, essa é a nossa preocupação de hoje. Não olhar só para trás e nem precisar olhar para frente, mas hoje mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós termos boa vontade em aprender a falar melhor sobre Cristo e também nós termos boa vontade em sermos pessoas exemplares. Venha nos ajudar nesse grande investimento, neste objetivo do bom testemunho do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.